Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vozes Inclusivas, um podcast da Pai de Tubarão, que é um podcast para falar da pessoa com deficiência e de todo o trabalho feito pela instituição. Hoje, nosso bate-papo é com o Dr. Michel Ghisi Calegari. Ele é psiquiatra, formado pelo Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina e tem como foco o estudo dos transtornos do neurodesenvolvimento, como o transtorno do espectro autista. Ele atua na PAI e em consultório privado na cidade de Tubarão, Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, doutor. É um prazer tê-lo conosco. Eu estava ansiosa por essa entrevista, esse bate-papo, essa conversa. Bom, doutor Michel, obrigado, por ter cedido esse tempo, esse espaço para conversar um pouco com a gente. Eu começo com uma pergunta bem clássica, assim. Existe causa para o autismo? Bom, antes de mais nada, boa noite, Boa noite a todos aqui e a quem está vendo ou vai ver de casa. Essa é uma pergunta bem comum, assim, os pais têm as suas ideias, às vezes suas fantasias. Eu tenho alguma culpa, será que aconteceu? Foi um remédio que eu tomei? Se aconteceu alguma coisa? Será que isso tem a ver com alguma condição da minha família? Tem a ver com doenças transtornos que meus antepassados tiveram, etc, Se foi algo da gravidez em si, algum sangramento, alguma coisa que teve, eles começam a associar. Mas hoje se sabe que a causa majoritária, assim, é genética mesmo, ou alguma alteração genética que os pais já têm, mas nos pais não causa nenhum transtorno, quando dá aquela mistura genética do pai e da mãe, na criança acaba tendo algum quadro. Ou às vezes os pais nem têm uma alteração, mas tem alteração tanto no espermatozoide como no óvulo. São mutações novas que aparecem nos gametas e os pais não têm nenhuma alteração. Então é mutação de novo que a gente fala assim. O autismo hoje ele é chamado de TEA, de transtorno do espectro autismo. Mudou alguma coisa nessa avaliação ou apenas uma nomenclatura? Sim, isso não, mas o tema assim de espectro já se falava em 1980, por aí, não é tão recente, já vinha algum outro autor comentando, usando o termo inclusive, mas depois do último manual diagnóstico, que foi em 2013, e se esse termo ficou assim, foi consolidado como um termo que poderia ser usado mesmo, um termo que começou a ser utilizado de padrão, não em todos, mas em boa parte dos países no mundo, que na verdade o que é o espectro, que na verdade os pacientes têm uma diversidade grande, assim, de acometimento, do quadro, alguns mais leves, outros mais graves, alguns talvez com a mesma gravidade, mas quadros bem diferentes, São as características. São bem diferentes, E isso é muito, muito comum, assim, em transtorno mental, Às vezes uma pessoa com depressão, ela tem muita fome, a outra não come, uma dorme demais, outra dorme de menos. Às vezes são características muito opostas, assim, Claro, a medicina nisso ainda engatinha, mas eu imagino que daqui a alguns anos, algumas décadas, provavelmente dentro do transtorno autismo sejam vários transtornos separados, é um transtorno X, o Y, Z, e sejam diferentes, assim, a gente vai talvez conseguir num exame de imagem, num exame de sangue, conseguir diferenciar, e aí ter um tratamento talvez ainda mais personalizada para aquela condição, Igual como a depressão que eu falei, provavelmente a depressão são várias doenças, E só que hoje a gente trata mais ou menos do mesmo jeito, porque a gente não tem conhecimento ainda. Qual é a forma correta de falar de alguém com autismo? É nível? É grau? Hoje se fala muito em nível de suporte, suporte 1, 2, 3.
Eu confesso que eu não gosto muito de usar com os pacientes, eu acho que é uma classificação ainda muito subjetiva, e não tem tipo uma escala que eu preencha e dá um nível de suporte, né? Às vezes tem muita discordância, então ela é utilizada, etc. Mas eu confesso que eu acho uma classificação às vezes meio perigosa, porque se eu falo para os pais que precisa de um nível de suporte menor, os pais acham que não precisa fazer nada, né? Ou às vezes fala que é um nível de suporte maior, eles acham que não tem salvação, então são um caso mais grave, não vai fazer nada também. Então eu em geral eu falo, olha, não sei, eu falo, não sei o nível de suporte, o importa é fazer o tratamento e vai atrás, ponto. Daí eles ficam, acho coisas de fantasias que as pessoas levam na cabeça. Aí se for nível 1 eu me tranquilizo mais, não sei o que, isso, mas eu acho que tem que olhar para a criança o que ela precisa e deu, acabou. Né? Doutor, após os pais assim, né, receberem esse diagnóstico pro filho, qual que é o tratamento assim ideal, imediato? Não, o tratamento ideal é que seja o mais rápido possível e o mais intenso possível, o mais organizado possível, né? Isso não se perda tempo. Isso independe dos graus ali. Não depende do grau. Isso aí vai ter que ser, claro, né? Cada caso vai ser visto na sua singularidade e o tratamento ajustado para aquilo, né? Claro que casos que tenham mais déficit de comportamento tem que ter mais horas, mais intensidade, outros precisam de menos. E o tratamento não estamos falando só de remédios, né? Não. O remédio em autismo é acessório, assim. Tem literatura que diz que 30% dos autistas têm que usar medicação. Aqui provavelmente usam mais, mas é que talvez em outras áreas o Brasil seja mais deficiente, acaba usando mais medicação aqui, etc. Né? Era para ter bem menos, eu acredito assim, sabe? Talvez tenha uma cultura também de medicar, né? As escolas já qualquer coisa já querem aumenta a dose, dá remédio, né? Então, as próprias famílias assim, né? A gente talvez tenha que medicar um pouco menos e ter mais terapeuta, etc, mais horas, mais organização, né? Claro que uma realidade, a gente está no Brasil, as coisas, né? Talvez pela falta de estrutura nas terapias, então aí acaba... É que assim, a gente tem uma realidade de Brasil, né? Brasil, de SUS, né? Que tem que... os outros tem que bater o escanteio e chegar e cabecear na área, né? Então a gente tem que ir lutando, na verdade, para a realidade do SUS e melhorando, estruturando mais, para poder oferecer mais, etc. Dr. Michel, meu filho foi diagnosticado com autismo. O que eu devo fazer? O mundo ideal, na realidade, o que eu gostaria que acontecesse. Sou uma mãe, estou chegando no seu consultório e lhe digo isso. Meu filho foi diagnosticado com autismo. O que eu faço agora, doutor? O ideal é tu fazer uma avaliação assim para ver a linha de base dele. O que é essa linha de base? Tu vê assim os comportamentos que faltam, os comportamentos que estão em excesso, o que ele consegue fazer, o que ele não consegue, para daí montar o tratamento dele. Eu acho seria no ideal assim toda criança ter isso, uma coisa bem padronizada e tal. Como é que é feita a avaliação do autismo pelo psiquiatra? Como funciona? Tu vai colher uma história de gravidez, como é que foi o parto, história como é que foi o desenvolvimento, que idade falou, que idade sentou, que idade desfraldou, que idade andou, né? Ver que idade começou a compartilhar atenção, apontar, mostrar as coisinhas, balbuciar, alguns marcos assim, né? Quantas se fala, quantas palavras fala, que tipo, como é que é o uso da fala, como é que é o brincar daquela criança,
né? Se faz um uso funcional do brinquedo, se só bate lá com o brinquedo, como é que se alimenta, como é que é o sono, como é que é para tomar o banho, como é para fazer o xixi, como é que é para comer, se come com a colherzinha, como é que é com outras crianças, como é que é na escola, né? Como é que é com a família. A partir de quando eu posso levar o meu filho para fazer uma avaliação? Zero mês de já pode mesmo? levar, sim. Mas aí com um bebezinho de 1 mês, claro, né? Um bebê tão pequeno, até brinquei com eles, vai ser muito difícil, claro, quase impossível. Mas um bebê um pouco maior, em casos mais graves, eu já vi diagnóstico de autismo antes de 1 ano, pois sei lá, 8 meses, uma criança né? com 6 meses que não está sentando. A criança, tu chama a criança, ela parece que não te ouve, não senta, aí vai mamar no peito, já parece que não te olha. Opa, já tem que traz para avaliação, né? Às vezes outras coisas, tem que ver se a criança não é surda, por exemplo, se ela enxerga, sim. Né? Se não tem às vezes um quadro genético, tudo pensando, não está sofrendo assim até assim sumiu a palavra agora, assim, um maus tratos, um abandono, algo assim, né? A criança fica lá sozinha, sem estímulo, aí não desenvolve, né? Então, é isso, mas não é fácil, não. É assim, avaliar, eu estudo e tal, mas olha, ainda falta muito eu acho, para ficar bom, assim, porque tu chega lá, tu olha pra criança, é difícil. A mãe conta uma história, o pai conta outra ao contrário, a criança está diferente, a escola manda um relatório que não tem nada a ver com o que eu tá vendo, daí tem que chegar num... Difícil, é bem difícil. Às vezes a gente tá lá no dia de avaliação, daí passa comigo, com os outros profissionais, né? As meninas da assistência social, ali, da psicologia, da fono, e às vezes os relatos dos responsáveis, dos pais, por exemplo, é diferente em cada profissional que passa, é difícil, né? A criança também às vezes engana a gente, assim, né? E às vezes a gente teria que às vezes ver a mesma criança várias vezes, né? Isso é difícil, né? Mas existe um acompanhamento depois do diagnóstico? Não, depois que a criança vira aluna, né, da Paiva, né? Aí ela sim, ela pode consultar comigo, faz as terapias, né? Tem a doutora Aline, neurologista também na nossa instituição. Às vezes tem casos que tem até mais para neurologista do que o psiquiatra, uma criança que tem epilepsia, por exemplo, né? Ou passa pelos dois, assim, né? Eu acho muito legal isso, que tem opção, né? Uma criança com autismo, ela pode vir com outras deficiências? Sim. Com autismo, síndrome de Down? Sim, né? Na verdade, acho que a comorbidade é a regra, né? É difícil vir só o autismo. Autista em TDAH, um autista e uma deficiência intelectual, um autista em síndrome de Down. Eu acho que, se não me engano, eu estava lendo esses dias, eu acho que 9% dos síndromes de Down são autistas. Então, não é um número pequeno, assim, né? E muitos devem passar despercebidos. Acontece uma coisa, isso aqui é do que é Down, isso aqui é Down, porque é deficiente e tal, e vai ver, se for olhar bem uma vez eu vi um caso, por exemplo, que a criança Down falava um monte. E não era meu paciente. E, tudo bem, tá tudo certo. Mas tu ia ver, a criança só falava um monte de substantivo. Sei lá, morango, carro. Não tinha um uso funcional da linguagem, assim, né? De pedir alguma coisa, de dizer alguma coisa. Não, era uma criança que era Down e autista. Uma característica acaba sobressaindo, né? Do outro, toma mais atenção. Isso é comum na medicina, assim, o pessoal, a gente olha, igual com o paciente psiquiátrico quando chega no hospital, né? É psiquiátrico, não tem nada. Tá lá infartando, não tem nada. O pessoal olha lá, é psiquiátrico e tal, então dá um Haldol lá, derruba, e então às vezes nem atende. A gente fica muito focado numa coisa e
esquece que ali é um infarto, tem diabetes, tem uma fratura, tem pneumonia. Pelo contrário, está com risco aumentado de ter todo esse tipo de coisa, né? Não é risco diminuído, é risco aumentado, muito aumentado. O autista tem uma chance muito mais de ter uma epilepsia, descendência intelectual, muito mais, né? Epilepsia, sei lá quantas vezes maior, 20 vezes maior. Já é por característica eles terem a saúde mais fragilizada, assim? Não, eu não sei agora de cabeça, mas às vezes o autista tem mais assim, alergias, inflamações, patologias do gastrointestinal, a epilepsia, como eu falei. Eu não lembro agora de cabeça, mas se tu for olhar, tem vários probleminhas assim que são uma taxa aumentada, né? Então tem mais cuidado, né? Mas é claro, uma população mais difícil de ser cuidada, né? Problema no dente, por exemplo, né? Às vezes a gente pega a agitação e o autista está com problema no dente, só que ele deixa escovar, como é que é para ir no dentista, é difícil. Eu já trabalhei com uma menina que tinha que tomar anestesia geral. Sim, alguns. Sim. Tem odontopediatra até que tem muita mão, muita prática. Vai, deita um nas pernas, outro segura ali, vai indo, e vai acostumando a criança até que ela vai começar a ir melhor. Mas depois de muitas sessões, assim. Mas tem casos que tem que sedar mesmo, seja geral, no hospital, né? Então é algo, uma clientela mais difícil, assim, né? Se pegar no geral. Tem uns casos que são tranquilinhos, mas tem casos... Sim. Tem casos que são... Bati aqui. Tem casos que são mais difíceis, assim, né? Doutor Michel, pode ficar à vontade. Os tempos são outros, assim, os diagnósticos hoje em dia estão muito mais precisos, né, do que há anos atrás. Então, assim, até para dar um alívio para quem está assistindo, né, pai e mãe de um autista, quais são as perspectivas assim, de vida? Assim, pode fazer tudo, pode praticar esporte, pode... Eu acho assim, a gente vai ter que olhar cada caso, né? Não dá para prever assim prognóstico. Eu só diria assim que quanto antes fizer a intervenção em melhor qualidade, mais intensiva, e talvez os pais fizerem uma parte de intervenção em casa, tentar, né, que seja meia hora por dia, isso vai somando e dentro de um ano às vezes faz diferença, digamos, né? Então não dá para ele varia muito, né, a resposta, mas tem que manter a esperança e ir atrás, né? Já existe algum estudo, alguma resposta do porquê estão nascendo tantas crianças com autismo? É uma pergunta de $1 milhão, vamos dizer assim, não, né? Que aumentou muito a taxa, né? Eu acho que provavelmente tem muito a ver com a mudança de critérios, que hoje são diferentes, então acaba abarcando mais pessoas no espectro do que antigamente, muito mais conhecimento sobre a condição. Talvez antes muitas crianças passavam e não tinham diagnóstico, e talvez o rastreio esteja maior também, tal. Mas uma evidência que parece que tem assim, que às vezes os pais estão mais velhos, né? Então, assim, pais acima de tal idade têm maior chance de ter um filho autista, né? Tem estudo que diz que é mais a ver com a idade do pai, etc. Faz sentido, né? Porque a gente está mais velhos, a genética já está mais judiada, assim, né? O óvulo e o espermatozoide estão mais judiados. Aí eu acho que até, assim, biologicamente a gente teria que ter filho mais jovem, né? Mas hoje em dia, depois da tal faculdade, como diz outro, as pessoas estão optando, né? Ter filho mais velho, mas eu, indico o filho aí entre 20 e 30 anos no máximo, assim. Se eu pudesse, em condição de vida ideal, assim, e olhe lá, tá? Então, mas é isso, né? Então, claro, além disso, filhos mais jovens e tal, o ideal, claro, um bom pré-natal, cuidado com medicação, etc, né? Cuidar da glicemia, etc, né? Tudo baixo, para diminuir esses riscos, né?
Como é que o autismo afeta o desenvolvimento da criança? Pode afetar em diversas maneiras, assim, né? A criança pode ter desde dificuldades para dormir, já bem novinha, né? O sono é agitado, mais seletividade alimentar, assim, digamos, a criança não aceita todo tipo de alimento, um comportamento mais irritadiço, mas talvez é o principal, né, que é o cerne do transtorno, é a dificuldade social, né, tipo, ter pouco interesse na outra pessoa, né, às vezes preferir objetos a outra pessoa, a ter uma dificuldade de aquela vai e vem da interação social, eu falo uma coisa, passo pro outro trabalha, devolve para mim, depois eu volto para lá, depois volto. Isso é difícil, de entender assim o que o outro quer dizer, a expressão facial é mais difícil, a comunicação não verbal, de apontar, de gesticular o que quer, tem mais perda. Às vezes pode ter uma insistência assim na mesmice, a pessoa querer fazer sempre uma rigidez, a mesma rotina, do mesmo dia. Mesmo sendo pequenininho, ele já mesmo pode ter esses hábitos. Sim, às vezes pode enfileirar o brinquedinho e ficar só enfileirando, por exemplo, né? Claro que quando ficar maior vai ficar mais claro, né? Sim. Que vai destoando mais de uma criança neurotípica, né? Quando tá pequenininho, tá tudo ali no meio. Agora vai crescendo, a distância entre as duas vai ficando muito grande. No convívio ali no meio familiar também afeta bastante, né? Sim, uma criança que demanda mais, né? Uma criança que demanda muito mais. Então, tem mais separação dos pais, né? Mãe mais sobrecarregada, mãe deprimida. Os pais acabam precisando de ajuda, né? Também de tratamento para eles, né? Mas é uma criança porque às vezes a criança tem comportamentos mais graves, né? Se autoagredir, bater a cabeça na parede, se morder, automutilar, morder o outro, ser muito agitada, a parte motora, não conseguir, a mãe não conseguir manejar, não deixar um segundo sozinha, porque já se arrisca, quebra alguma coisa, sobe na mesa, né? Bota o dedo no fio. Então, ou não dorme, né? Às vezes tem crianças que não dormem, a mãe fica lá 1 ano sem dormir, né? Então, isso é importante tratar, né? Dar mais qualidade de vida para a criança e para a família. O autismo é um transtorno muito grave, então a gente tem que... Um autismo leve já é grave, vamos botar assim, né? Então a gente tem que tratar, não adianta. Há uns dias atrás eu estava fazendo uma leitura e achei interessante, queria que o senhor contribuísse, se realmente procede, que uma mãe que tem um filho com autismo, numa segunda gestação, se for o mesmo sexo, a probabilidade de ser autista é gigantesca. Essa informação é verídica? Eu não lembro agora as porcentagens, mas tem um artigo que diz assim, se a primeira é menina e o segundo é menina é X%, o primeiro é menino, o segundo é menino... o que eu lhe disse é que se for o mesmo sexo é uma... Sim, é maior. Mas eu não lembro agora a porcentagem. Mas eu não lembro agora, isso faz tempo, que se a primeira é menina, né, a segunda é menina é X. Se a primeira é menina, o segundo é menino é Y. Se a primeira é menina, né... Se eu não me engano, com as meninas a porcentagem é sempre menor, né? Então existem mais meninos do que meninas com autismo? Sim, acho que uns 4. Na literatura antiga, uns 4 meninas para uma menina. Provavelmente não é tanto assim, né? Porque as meninas mais leves, elas disfarçam muito o transtorno, né? Elas conseguem se defender melhor, assim, no ambiente social. Mas eu acho que é importante essa questão, porque a gente tem que, pelo menos, dar algum aconselhamento às mães que têm um filho autista que querem engravidar de novo. Né? Chance é tal. Das famílias têm aquelas ideias, eu vou fazer um irmão para ficar com ele, daí outro, vou ficar velho, vou morrer, mas assim, é uma fantasia, na verdade, né? Pode acontecer qualquer coisa, desde vir outra criança autista, outra criança que não tá nem pro irmão, casa vai morar na Bahia, fica o irmão aí,
Então, e outra coisa, fora alguém nascer com alguma obrigação já, né? Já vim pro mundo porque eu teria que ficar com meu irmão, tá, mas eu não quero. Já nasce aí, com o destino traçado. Não, mas daí faltou consultar ele, né? Faltou consultar com o filho que tá vindo, tá, tu quer, tu topa, tu tem talento para isso. Mas eu entendo os pais, né? Mas é algo que eu acho que eu não concordo muito. Pode dar certo, mas também pode não dar nada certo. Pode dar muito errado. Pode dar muito errado, né? É verdade. Eu acho que todo mundo que tem uma criança especial pensa nesse momento aí, né? Quem que vai ficar com teu filho, que tu ama, quem que vai cuidar, será que vai bater nele, será que vai dar comida, o remédio? Então, eu acho que cada um, desde tempos antes, tem que começar a planejar isso aí, né? Pensar o que vai ser feito ou não, sei lá, como é que vai deixar uma renda para ter criança, um aposento, sei lá, aí vai ter que ser pensado, né? Isso antes de pensar em colocar um outro. Isso, eu acho que claro, o casal quer, vai fazer, acabou-se, né? Pode fazer o que quiser, desde que seja bem pensado. Depois, deu errado. Não. Mas existe algum risco de o meu filho ser autista, eu engravidar, menino, daí eu tenho outro menino, ele nasce autista, o nível... É que pode vir uma criança muito mais grave, por exemplo. Tá. Sim, sim. É muito mais grave. Tem mães aí que eu conheço do Barão, tem 3 filhos autistas, por exemplo. Do mesmo sexo? Não, sexos diferentes. E os 3 são autistas. 3 autistas. E aquela regra ali da menina também, a gente tem que levar em consideração as síndromes, né? Se não me engano, acho que tem uma síndrome de Asperger que só em meninas, né? Não, isso. O Asperger é o antigo autista leve, vamos dizer. No DSM não tem. Na CID-10, que ainda é válida também, ainda tem. E só ocorre em meninas, não é? Não? Asperger não. Eu acho que está confundido com outra síndrome, mas em geral são aqueles casos mais leves, que não tem atraso de fala, aí tem um tom, uma voz meio monotona, meio professoral, que se diz, às vezes uns interesses meio, sei lá, astronomia, aquela coisa assim mais excêntrica, assim, né? Mas tem um certo conflito aí, tem gente que era a favor de sair o termo Asperger, outro contra. Tem um pessoal ficou meio órfão, assim, para alguns casos, né? E como é que é o autista com habilidades além? Sim. Bom, assim, né? Isso é uma minoria de casos, né? Uma boa parte dos autistas são deficientes, na verdade, né? Alguns casos a criança pode ser autista e ter um QI mais elevado, tanto para a parte acadêmica, para musical, para só que eu acho assim que são diagnósticos difíceis, assim, né, que se misturam as coisas, né? Uma pessoa com QI elevado, às vezes tem alguns os quadros parecidos, já às vezes já é um pouco agitada, parece que tem TDAH, às vezes já tem uns interesses mais restritos, parece autista, e às vezes pode ter as 3 coisas juntas, né? Pode ser um autista com uma inteligência alta e um TDAH, né? E às vezes tem autistas mesmo com até uma deficiência, que tem algumas habilidades, assim, a memória, né, de ver uma cena e desenhar, né, mas claro, isso é uma minoria, assim, ouvido. E se eu tenho uma criança que tem essas altas habilidades, né, ele é autista, aí além das terapias, tem algo que pode ser feito para que isso estimule mais? Ou... Isso vai ter que ser visto, assim. Não é algo simples, a gente tem que procurar alguém que tenha cancha para trabalhar com isso. Eu já tive, por exemplo, um paciente com um QI muito alto, eu tive que fazer um laudo para ele pular 2 séries para frente, entendeu? Porque ele ficava na série dele, era tudo muito chato, não tinha graça nenhuma, né? Ele fazendo umas contas compridas lá e o pessoal
O 2+2, né? Não ficava insuportável, eu sofria bullying e tal. Não, daí foi umas 2 séries, deu certo. Né? Então isso tem... Hoje em dia no Brasil tem gente que trabalha só com isso, assim. Eu não tenho muito conhecimento ainda, mas a pessoa se sente estranha, né? Que às vezes destoa muito dos outros, né? Acha tudo muito chato e tal. Doutor, mas eu acho que não é válido, nesse caso, romantizar ali a característica. Pois é, não, eu acho que não. É um superpoder. Não, ele continua precisando de todos. E às vezes esse superpoder, vamos botar assim, tem muito sofrimento, né? Pensa alguém que, sei lá, faz grandes contas de matemática, mas não consegue chamar uma namoradinha, não fazer uma amizade, tá no meio de um lugar muito cheio de pessoas. Então o sofrimento é bem grande, né? Então imagina, às vezes quadro de depressão, tentativa de suicídio, isso é bem comum, né? O ser humano quer pertencer, quer se conectar no outro, tu tem dificuldade ali, né? Então é difícil. Como diria o Homem-Aranha lá, grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Grandes e às vezes muito sofrimento. Grandes problemas também. Vamos lá, não tem mais. Eu me perdi aqui, onde é que tá? Corta aí. Como é que o autismo afeta a vida familiar, doutor? Como eu falei no último comentário, né? Tá correndo, né, o vídeo. Uma criança, um adolescente que demanda muito, né? E a gente tá num país pobre, né? Que o recurso é pouco. Então a família não tem como contratar lá um home care para ajudar na cuidado da criança, sei lá, né? Ou terapeutas, ou etc. Ela tem que se virar. Muitas vezes quem ganha menos vai ficar, digamos, da família, vai ter que largar o emprego e ficar cuidando, etc. Né? Ou então, então até levar para as terapias, a criança não vem sozinha, alguém tem que levar, tem que pegar, levar no posto, levar no médico, fazer os exames, assim, né? Então eu lembrei agora, tipo assim, saindo um pouco do assunto, mas não tanto, tipo, às vezes o cuidado de uma pessoa assim, que está idosa, o cuidado com uma pessoa com Alzheimer, por exemplo, um quadro demencial, né? Da família às vezes tem que né, se dedicar para ficar em volta, né? É isso. Eu tô com uma coisa na cabeça que eu acho que as pessoas em casa também vão ficar curiosas. O doutor falou ali que menina com autismo ela consegue mascarar. Sim. E eu, na hora, o assunto foi indo, eu não quis cortar. Eu fiquei com isso na cabeça. Como que ela consegue mascarar? Por exemplo, o famoso masking, né? Como é que é isso? Por exemplo, tu cumprimenta ele, sei lá, tu encontrou ele no shopping, oi, tudo bom? Aí ela vê, quando chega perto, e aqui fala oi, tudo bom. Ela meio que decora, né? Oi, tudo bom. Né? Aí vai copiando os comportamentos, assim, né? Que para ela não são naturais, assim. Só que isso, claro, a pessoa vai aumentando ali o repertório, vai copiando, vai falando. Só que isso tem um grande custo mental, né? Imagina tu toda hora tentar copiando comportamento, fazendo coisa, então o nível de estresse é altíssimo, né? Então e ela pode por anos ficar tendo esse comportamento. Isso, não tem um diagnóstico e vai levando. Casa, abre um quadro depressivo, ansioso, provavelmente vai abrir uma hora, né? Porque não vai aguentar, nós às vezes não aguenta mais, né? Não pode ser ela. Já poder todo dia não poder ser do teu jeitinho. Tem que não querer cumprimentar ninguém, né? Ficar quieta no canto, etc. Casa, tem que sair. Tem que fingir e tentar fazer amigo e tal, assim, de um jeito que não é o teu. Na escola, pra ficar no meio social mesmo. Isso é o que se acha hoje, pelo menos. Meninas, assim, às vezes os quadros mais sutis e tal, né? Que tem que ser um quadro mais leve para a pessoa se dar conta, né? Como é que vai copiar o comportamento, de qual jeito, como é que a entonação de voz, como é que
o olhar que faz, né? Quando o outro faz tal coisa, então é que não tá gostando, então eu faço aquilo, depois eu faço isso, dependendo, né? Tá. Eu tô assistindo podcast aqui sentadinho no sofá. Peraí, mas o doutor falou que o autismo pode ser porque as pessoas estão tendo filhos mais velhos. Aumenta a chance, né? Não é uma causa direta. Agora. Mas, doutor, eu tenho 19 anos e meu filho é autista. Ah, não, mas assim, ó, tu não pode pegar um caso só. Não, é porque as pessoas em casa vão ficar assim, né? É a mesma coisa com o Down, aumenta a idade, não aumenta o risco do Down. Mas tem gente com 20 anos com filho do Down, o doutor tá errado. Não, a gente tem que pegar numa base grande de pacientes, né? 10 mil pacientes, tiveram 10 mil pessoas com filho aos 19 anos, quais problemas deu? 10 mil pessoas com 30 anos, quais problemas deu? 10 mil pessoas aos 40 anos, não. Aí tu vai ver, numa teve, exemplo, né? 5 crianças com autismo e 5 com Down. Aí na outra já deu, sei lá, 9, na outra deu 30. Estatística que não ele faz conta, calcula. Não quer dizer que seja, mas assim, se eu fumar, não vai aumentar a chance de eu infartar? Vai. Não quer dizer que eu vou infartar, mas a minha chance é maior de que quem não fuma. Está obeso, você não ia fazer nada. Não precisava, pode fumar, pode comer, ficar com 200 quilos, pode tudo. Né? Não, porque isso aumenta a chance. Claro que tu vai somando, é diabético, hipertenso, tá obeso, tá sedentário, tem mais idade, a chance vai aumentando de tudo. Tem as bombas. E o que acontece? Não acontece. Existe algum exame clínico, além da avaliação? Algum exame assim de específico para diagnosticar? Não, né? Não, senão a vida deve ser muito mais fácil, né? Pedir um examinho, fez, acabou. Os pais, às vezes os pais ficam enchendo de exame a criança, e faz ressonância, e faz aquilo, e faz isso. Em geral, não precisaria de nenhum. Em alguns casos, sim, mas a maior parte que eu vejo vem de exames normais e não tem grande indicação. Assim, gasta, cede a criança, faz. Mas para reforçar para quem está nos assistindo, o autismo tem cura? Não tem cura, né? É uma condição do neurodesenvolvimento, da formação do cérebro, né? Um cérebro que funciona diferente. Pode ser tratado. Tem crianças que evoluem muito bem, assim, até que tu não conseguir perceber que a criança é autista. Mas é algo para a vida toda, né? Ela vai continuar sendo autista, mesmo que ela seja muito bem, etc, né? Mas é uma luta, é um caminho, né? Que vai ser construído, etc, né? Então, assim, o que eu digo, assim, para as famílias não... Digamos assim, meio duro que eu vou falar, as famílias, pelo amor de Deus, não atrapalhem seus filhos, né? Trabalhem em conjunto para ajudar eles, não jogar contra. Que em geral, às vezes, é uma coisa doida, mas às vezes os mais difíceis são os próprios familiares, né? E qual o seu conselho para essas famílias? Elas têm que procurar também terapia? Também, tem que se informar, como diz, se empoderar, como diz hoje, né? Até para exigir as coisas delas, os direitos para os filhos delas, né? Questionar tratamento, vir perguntar, e não ficar talvez só né? Conseguir lá meu básico e tá bom. Não, né? Acho que já em 2023 já passou dessa história aí, dessa hora, né? E hoje a rede farmacêutica com relação à medicação, ela está bem extensa, ela tem bastante medicamento. Assim, não tem muita medicação que pode usar em criança, né? As opções são poucas, assim, pelo menos aprovadas, né? Às vezes a gente tem que fazer umas gambiarras, algumas coisas mais heróicas, assim, né? Mas medicação aprovada mesmo para autismo tem 2. Uma mais cara, outra mais barata, a gente acaba usando mais em conta o que tem na rede, e tem outras opções, mas tem que ser bem manejado. Às vezes tem criança que precisa de várias medicações, né? E aí vai, né, cada médico manejando ali, né? Doutor Michel, conta um pouquinho pra gente como é que é o teu dia a dia lá na Pai de Tubarão. Bom, a gente
tem as consultas ali dos próprios alunos da instituição, né, que são atendidos, que vêm para... Ou às vezes eles marcam, marcam por alguma intercorrência, algum aluno que está precisando, né, etc. Isso são as pessoas que já fazem parte da instituição. Tem as avaliações que são de novos alunos, né, que passam pela equipe, novos possíveis alunos, vamos botar assim, né, que passam pela equipe e tal, faz avaliação, faz uma devolutiva lá, a pessoa preenche os critérios, ela entra para a instituição. E tem o trabalho burocrático também, receita, papelada, que cada vez vai aumentando, na verdade, né? E é isso, a base do até assim, gostaria de mais tempo, assim, por exemplo, para às vezes passar nas salas de aula, ver com calma, né? Mas acaba ficando centrado ali e no nosso dia a dia ali, né? Fazer o básico já é corrido. Fazer o tempo, então, é o maior desafio do teu dia a dia ali, eu acho? Não sei. Eu acho que com o tempo que a gente tem, dá para fazer um trabalho bem satisfatório, assim. Mas se for, claro... Classificar um desafio, assim. Se for expandir mais, aí precisaria de mais tempo. Mas para minha função ali, ok, assim. Assim... Para classificar um desafio. Talvez, assim, eu acho que para mim... eu acho que no meio de tanto aluno, tanta coisa, uma coisa que eu ando pensando é conseguir organizar melhor, assim, tipo, às vezes um aluno consulta, depois some um tempo, e eu poder ter isso na minha mão, eu poder, tem que vir consultar, eu quero a receita, peraí, a tua consulta está atrasada, vem cá. O pessoal, às vezes, fica muito irregular, assim, né? Eu tô começando a ficar mais enjoado, assim, peraí, tem que ver os exames, tem que ver como é que tá a criança. O acompanhamento, né? Um acompanhamento mais regular. Isso eu tenho inculcado de um mês pra cá, pensando, assim, sabe? Mas não sei, talvez eu vá separar alguns nomes e vá selecionar, eu vou pedir pra chamar. A pessoa vai lá, quer receita e some, né? Então, assim, eu só dou receita se aparecer pra consultar. Eu vou começar umas coisas assim. Há alguma forma de prevenção? Pré-natal, não usar. Teu médico tem que saber as medicações que tu usa, não usar nada sem autorização. Em geral, já se prescreve ácido fólico na gravidez para minimar malformações. E eu acho uma coisa que não se faz no Brasil, que era legal, assim, era ter um aconselhamento genético, assim. Eu já vi uma paciente, uma só até hoje fazer, por exemplo, ela tinha vários familiares com tal doença mental, aí ela fez um aconselhamento lá, não vou engravidar, ponto. Para só ver os riscos, né, que ela tinha, não tinha, pá. Aí foi pensado, hoje a gente vai meio... Na verdade, o filho vai, assim, meio de qualquer jeito, né, então... quem sabe antes de engravidar, ver se tudo tá ok, né? Ver com o ginecologista, ver teus exames, tomar os suplementos que faltar. Os dois, né? Pai e mãe. Pai e mãe, assim, sim. O ideal é pai e mãe, assim, sabe? Tem uma amiga minha que ela quer engravidar, então mandou o marido fazer todos os testes, todos os testes deu problema no marido. Então ela tá lá na luta agora, né? Para tentar corrigir lá as coisas, né? Porque a vida é estressante, nossa, comendo porcaria, vamos botar assim, no homem afeta até a qualidade do espermatozoide, a mobilidade, etc. É muito comum em médico, porque eu estou muito estressado, então dá alterações. Sim. Né? Então daí isso... Sedentarismo também? Tudo assim. Né? Fumante? Sim, tudo, sim. Daí tu vai ver, então acho que quem puder cuidar, né, do seu corpo melhor, eu acho que isso afeta, assim, né?
Até porque é uma vida, né, que vai... Sim, eu acho que talvez cuidado com o próprio corpo também, né? A gente não... Vai passando o tempo, vai vindo um preço, assim, né? Quando tem 20 anos, tudo é lindo, né? Maravilhoso. Agora, depois dos 40, já é uma coisa um pouco diferente, né? O autismo evolui, né? Uma criança autista entra na adolescência, fase adulta, velhice, ele vai mudando? Sim, vai modificando, assim. Tem alguns pacientes que vão indo, assim. Bem, assim. Vai diminuir os comportamentos e tal. Mas também negativamente? Tem pacientes, alguns pacientes pode ter alguns comportamentos mais disruptivos, assim, demanda mais, daí às vezes fica mais difícil, é uma pessoa grande, não mais uma criança para tu conter, né? Mas varia muito, assim, mas tem pacientes que vão evoluir melhor. Então por isso que é importantíssimo estar sempre fazendo a acompanhamento. Sim, tratamento. Também. É um desafio, né? É um desafio, inclusive, para todos, né? Para quem está atendendo, para gestor, para governo, rede pública, tudo, né? Que é um desafio, uma população grande que está. É um desafio. Mas vamos lá, né? Vamos seguir, a gente tem que ir, né? Isso aí. Doutor Michel, queria agradecer a sua presença. Vontade de ficar horas conversando, né? Porque é um assunto que realmente a gente tem legal. Muitos questionamentos. Fica o convite aberto para um retorno, né? O mais breve possível. E o seu trabalho é muito importante. Só para frisar, eu sei que o doutor já sabe, mas é de suma importância para a família, para o autista, para nós, porque a gente aprende com o seu trabalho. Sim. Obrigada pelo tempo de estar aqui presente. Uma véspera de feriado. Fora do horário de trabalho. Essa é uma lembrança muito. Eu vou levar para o pai, que eu sempre tomo muito café. Eu tomo uma cafezada lá para pegar no tranco, na verdade. Café. Isso, eu agradeço, né, a todos vocês, o pessoal que está em casa, a oportunidade. Tá bom? Espero que vá sendo feita uma biblioteca aí de podcast e o pessoal vai clicando e vai aprendendo, né? Às vezes se ajudou uma família, duas, a família, tanto ali com as meninas, a família aprendeu um direito, imagina um direito isso já ajuda muito uma mãe, né? Porque a maioria da população não tem informação, né? Nenhuma, né? Mas no seu consultório privado o senhor também atende? Tenho autistas também, etc. E também tem o Instagram, caso as pessoas tá um pouco parado, mas tem uns 300, 400 posts lá. Então dá para olhar lá um bom tempo. Tirei umas férias do Instagram, dá muito trabalho para me estressar. Depois a gente coloca aqui embaixo na descrição. Sim. Doutor, obrigado. Imagina, obrigado. Boa noite a todo mundo aí. Obrigado. Valeu, obrigado. A você que ficou até agora com a gente e até o próximo episódio. Isso aí, não se esqueçam de se inscrever, dar um joinha. Compartilhem, botem nos grupos, nas redes sociais para divulgar o nosso podcast. Muito obrigada. É isso aí. Obrigado, boa noite.